Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcones novamente e nós vamos continuar trabalhando a nossa disciplina de matemática. Essa é a nossa segunda aula desse bloco de atividades em que a gente está trabalhando as operações com polinômios. Na aula passada nós falamos sobre a adição e a subtração de polinômios. Para essa aula, a nossa missão é falarmos da multiplicação de polinômios. Eu espero que vocês tenham compreendido bem a aula passada. Se tiver ficado alguma dúvida, que vocês tenham perguntado para o professor de vocês e que vocês também já tenham começado a responder as atividades que estão lá no portal educaçãopalmas.com.br. Não deixe acumular, porque senão vai ser pior depois, tá bom? Se você não tem acesso à atividade pela internet, procura na sua escola, pega a atividade, leva para casa, responde e devolve para a escola, porque a gente vai fazer toda essa correção, tá bom? Então, para hoje, a nossa missão é compreender a multiplicação de polinômios e, para isso, nós vamos relembrar uma propriedade que vocês já conhecem desde o início do ano. Eu espero que vocês relembrem. Se não forem lembrar dela, a gente vai relembrar agora. Essa propriedade é a multiplicação de potência de mesma base. Na nossa tela, a gente tem aí a definição do que é uma multiplicação de potência de mesma base, tá? Para multiplicar potências de mesma base, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Percebam, conserva a base e somo os expoentes. Professor, eu não entendi nada. Vou deixar que eu vou explicar para vocês. Vejam só, eu trouxe dois exemplos importantes aqui. Eu tenho no meu primeiro exemplo duas potências, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta. São duas potências em que as bases são iguais, 2 para ambas, ok? Como é que nós vamos proceder então? Conserva a base é o 2. Então, eu mantenho o 2 ali e o segundo passo, somar os dois expoentes. Quem são os expoentes? O 3 e o 4, pessoal. Só isso. Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu conservo o 2, 3 mais 4. A nossa soma vai ser 2 elevado a 7. Ou seja, se eu quero multiplicar a potência 2 elevado ao cubo por 2 elevado à quarta, conservo 2 e somo 3 mais 4. 2 elevado a 7. Outro exemplo importante, vejam só, eu tenho x elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado. São duas potências diferentes, mas que têm a mesma base, o x. Ah, professor, mas pode ter um x? Pode ser qualquer base, tá? E no nosso caso é o x e elas são iguais. E o procedimento é o mesmo, eu conservo a minha base, que é o x, e faço 2 mais 2, que é a soma dos expoentes. Então, o produto dessas duas potências vai ser x elevado à quarta. Tranquilo, né, pessoal? Tenho certeza que vocês já conheciam essa propriedade, mas agora deu essa revisada. Então, a gente vai passar para um outro conceito importante. Vejam só, continuando no quadro ainda, nós temos agora o conceito de multiplicação de monômios, tá? Porque é basicamente uma aplicação dessa propriedade que nós acabamos de ver. Olha o que diz aí. A multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio por cada termo do polinômio. Nós vamos fazer multiplicações individuais, termo a termo, certo? Professor, não entendi ainda. Temos um exemplo, tá? Nós vamos agora para o nosso quadro, porque a gente vai ver o primeiro exemplo. Olha só. Agora, a gente vai fazer a multiplicação entre as partes literais. Quem são? Na minha primeira multiplicação, A vezes A. E eu vou lembrar de uma coisa que nós já sabemos. Se eu tenho o A e não aparece nele nenhum expoente, eu compreendo que aqui tem o expoente 1. O mesmo acontece para cá, tá? Então, ó, eu vou até colocar aqui para vocês relembrarem. O que eu faço? Conservo a base, a minha base é o A, e somo os expoentes. Os meus expoentes são 1 mais 1, então vai ficar 8A elevado ao quadrado. Eu somei os dois expoentes. Fazemos agora o segundo produto, ou seja, o monômio pelo segundo termo. E o nosso segundo termo, menos 3x. Mesmo procedimento, pessoal. Vai ficar como?
coeficiente por coeficiente. Cuidado, porque aqui eu tenho sinal de menos. Então, eu preciso ter em mente que eu vou agora fazer esse produto, mas que não precisa aparecer, porque o mais é super discreto. Mais vezes menos, eu tenho menos. Coeficiente com coeficiente, 4 vezes 3, eu tenho 12. Parte literal com parte literal. Detalhe, são semelhantes? Não. Primeiro, porque as variáveis são diferentes. Então, eu não posso utilizar a minha propriedade de multiplicação de potência de mesma base, porque aqui eu não tenho potências de mesma base. Ou seja, eu simplesmente conservo o produto, A vezes X. E esse daqui é o resultado do produto desse monômio 4A pelo polinômio 2A menos 3x. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Na nossa lousa, nós temos um outro exemplo interessante para a gente verificar a relação agora entre o produto de polinômios e a área. Olha só. De que maneira nós podemos representar a área da figura abaixo? Nós temos uma figura retangular que está dividida em duas partes aí, uma amarelada e outra rosada. E ela tem as medidas que são dadas por monômios. Nós vamos fazer então esse produto aí, um monômio por um polinômio. Eu quero representar a área. E aí eu vou lembrar de quê? A área de uma figura retangular é dada pela base vezes a altura. No quadro, nós temos esse mesmo desenho. Olha só, está aqui a nossa figura. E eu vou lembrar que a minha área é toda essa medida, que eu não sei quanto que ela mede, o valor exato, mas eu sei que ela pode ser representada por um polinômio. 3m, essa primeira parte, e x. Então, eu vou escrevê-lo dessa forma, 3m mais x. É toda a medida da minha figura. E a altura é dada pelo valor de m. Nós vamos fazer, então, esse produto, que é a nossa área. A área, eu estou representando aqui com o A de área, vai ser base vezes altura. Quem é a minha base? É o polinômio 3m mais x. E eu vou colocar o parênteses para ficar bem destacado. E para lembrar também que eu vou precisar aplicar essas propriedades. Vezes a minha altura. Minha altura é dada por m. Então, vai ficar isso aqui. Só a mesma coisa que nós fizemos no exemplo anterior. Multiplicar o monômio que está lá fora por cada um dos termos do polinômio. Ou seja, nós vamos fazer m vezes 3m e depois m vezes x. Então, vai ficar o seguinte. Primeira coisa que nós vamos nos atentar, tá? O nosso polinômio não tem nenhum número na frente dele, eu não estou conseguindo ver o meu coeficiente numérico. O que eu compreendo, então? Que esse coeficiente numérico é 1. Então, vai ficar 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. E agora eu passo para as partes literais. m vezes m. Mesmo caso, conservo a base, a minha base é o m, porque eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Então, conservo o m e somo os meus expoentes, que eu já verifiquei lá no primeiro exemplo o que está acontecendo aqui. Eu tenho 1 e eu tenho 1. 1 mais 1, então vai ficar 3m elevado ao quadrado. Ok? A gente passa então para o segundo termo. O nosso segundo termo é apenas o x. Então, eu vou fazer agora essa multiplicação. m vezes x. Percebam, não são potências de mesma base, porque a base do primeiro é um m e a base do segundo é um x. Então, o que é que eu faço? m vezes x. Não dá para aplicar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Tranquilo até aí, pessoal? Então, vejam, com isso a gente fecha essa primeira parte. Agora a gente vai voltar para a nossa tela e verificar outras definições importantes. Vejam só, na tela nós temos o seguinte: multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Até agora a gente estava trabalhando sempre com multiplicação de um monômio por outro polinômio. Agora eu vou estender esse conceito. Percebam, a multiplicação de um polinômio por outro polinômio
é feita multiplicando-se cada termo, ou seja, um monômio. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, que os termos de um polinômio são monômios. De um deles por cada termo ou monômio do outro, reduzindo-se os termos semelhantes sempre que eles existirem. Então percebam que nesse momento eu vou aplicar também o conceito de adição de polinômios. Eu primeiro multiplico e depois, para reduzir, eu já vou trabalhar com o conteúdo da aula anterior. Vejam só, nós temos aqui alguns exemplos e a gente vai para o quadro para verificar que exemplos são esses, ok? No exemplo 3, diz o seguinte: nós temos essa figura bem parecida com o exemplo anterior e agora eu quero saber qual é o polinômio que representa a sua área. Observem, bem parecido com o exemplo anterior, só que a nossa figura tem uma sutileza a mais, porque as medidas dos lados são um pouco diferentes. E eu vou lembrar a mesma coisa, a área é base vezes altura. Qual é a diferença? A minha base e a minha altura. Olha só, eu vou usar então novamente o meu A para indicar a área e vai ser o produto da minha base. Quem é a base? Olha só. Novamente, eu tenho aqui essa medida, que é dada daqui até aqui pelo monômio 3m. E daqui até aqui pelo monômio x. Então, a minha base vai ser esse polinômio, multiplicado pela altura. Quem é a minha altura? Olha só, eu tenho essa primeira parte, cuja altura é dada pelo termo x. Então, vai ser x mais, porque eu tenho ainda essa segunda parte, que é dada pelo termo m. Então, a nossa altura vai ser dada por outro polinômio, x mais m. Professor, o negócio agora ficou complicado, não consegui entender, tá? Lembra, termo por termo, é só isso. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar do começo pelo mais fácil. Pega o termo 3m e multiplica pelo x e pelo m. Eu peguei o primeiro termo do meu polinômio e multipliquei por todos os termos do meu segundo polinômio. Então, vai ficar, olha só, 3m vezes x, eu não tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu multiplico os coeficientes, 3 vezes 1, que dá 3, e permaneço com a multiplicação. M vezes x, não dá para aplicar propriedades aqui. Então, vai ficar 3mx, tranquilo. Mais segundo termo, então vai ser 3m vezes m. E aqui eu vou fazer da mesma forma. 3 vezes 1, eu tenho 3, multipliquei coeficiente com coeficiente e agora parte literal com parte literal. Vai ser m vezes m. Observem, multiplicação de potência de mesma base, porque as bases são m. Então, eu vou conservar a minha base, que é o m, e somar os expoentes. Aqui eu tenho 1, vocês já estão craques nisso, que sempre que não aparecer o expoente, eu tenho 1, e aqui eu também tenho 1. 1 mais 1, 2. Pronto, fizemos a primeira parte. Qual é a segunda? É o mesmo caso, pessoal. Vocês vão pegar o segundo termo do nosso polinômio e multiplicar por todo mundo. Então, é o mesmo procedimento, mudando apenas os termos. Vai ficar, olha só, x vezes x, multiplicação de potência de mesma base. Professor, e cadê os coeficientes? Olha, aqui eu tenho 1, porque não está aparecendo ninguém. E aqui eu tenho 1, porque não está aparecendo ninguém. 1 vezes 1 dá 1, ele não precisa aparecer. X vezes x, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Minha base agora é o x. Conservo ela, x, e somo os expoentes. 1 mais 1, que dá 2. E o nosso último termo, mais vezes mais, permanece o mais, x vezes m, eu vou deixar aqui o m vezes x só para manter a ordem aqui,
Eu poderia ter colocado x vezes m, que não altera. Lembrem-se, a ordem dos fatores não altera o produto. Pessoal, observem, fiz todas as multiplicações possíveis, tá? Multiplicamos cada um dos termos. E agora, lembra do segundo passo? Se aparecerem termos semelhantes, nós vamos reduzi-los. Quem são os termos semelhantes? Olha só, eu tenho 3mx e eu tenho mx. São dois termos semelhantes porque as partes literais são iguais. mx, mx. Pessoal, olha só quanto que isso aqui é lógico. Eu tenho 3mx mais 1mx. 3 mais 1, 4. Então, o que é que eu vou fazer? Olha só, as outras partes que eu não posso somar, conserva. 3m ao quadrado mais x elevado ao quadrado são termos que não possuem outros termos semelhantes a eles, a gente conserva e soma 3, o coeficiente desse primeiro termo, com o 1, o coeficiente desse outro termo. 3 mais 1, eu tenho 4mx. Pessoal, esse é o polinômio que representa a área dessa figura. Tá, professor? E qual é a área da figura? Aí vai depender dos valores de m e de x. Nós já falamos isso nas aulas anteriores, que aqui a gente teria que calcular o valor numérico, mas a questão não pediu isso. Pediu apenas para determinar o polinômio. Tranquilo até aí? Eu espero que vocês tenham compreendido bem esse conceito de multiplicação, tanto de um monômio por um polinômio, quanto de um polinômio por outro polinômio. Eu tenho ainda dois exemplos e eu quero que a gente vá agora para a nossa tela para verificar os dois últimos exemplos. Olha só, no nosso primeiro exemplo ele pede para simplificar a expressão 7x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 1. Observem que eu tenho uma soma e eu tenho uma multiplicação. No segundo exemplo, eu tenho qual monômio representa o volume do paralelepípedo abaixo. Palavra difícil, né? Paralelepípedo. Tentem aí em casa e verifiquem se vocês vão conseguir. Os nossos dois exemplos estão no quadro aqui agora. Olha só. Primeiro pede para a gente simplificar a nossa expressão. O que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos realizar a nossa multiplicação. Multiplicação por quem, professor? Pelo o nosso 2 vezes x ao quadrado menos 1. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 por todo mundo que está lá dentro. Professor, e o que eu faço com o 7x ao quadrado? Por enquanto, nada. Por enquanto, nós vamos deixá-lo quietinho aqui no cantinho dele. Tá? E agora a gente vai proceder com essa multiplicação. Mais vezes mais, eu tenho mais. Sinais iguais, resultado positivo. 2, lembrem-se que na frente do x eu tenho 1. 2 vezes 1, 2x ao quadrado, mais vezes menos, 2 vezes 1, eu tenho 2. Pronto, fiz a multiplicação. Agora eu vou fazer o quê? Simplificar os termos semelhantes. E vejam que curioso, apareceu um 2x ao quadrado e eu tenho 7x ao quadrado. São dois termos semelhantes. A gente vai o quê? Conservar a parte literal e somar os coeficientes entre si. Ou seja, 7 mais 2 e eu conservo o x elevado ao quadrado, menos o 2. E agora, pessoal, 7 mais 2, eu tenho 9x ao quadrado menos 2. A nossa questão pedia para a gente simplificar. O máximo possível que nós conseguimos simplificar é isso daqui. Então, está resolvido. Tranquilo demais. O nosso exemplo B pede para calcular o volume desse paralelepípedo. E o volume, pessoal, ele é muito parecido com a área, com um detalhe a mais. Porque agora eu considero também a altura, ou seja, largura, comprimento e altura. Então, o nosso volume vai ser o produto dessas três dimensões. A gente está trabalhando aqui com uma figura tridimensional, ou seja, 6x vezes 2x vezes 3x.
Eu tenho aqui uma multiplicação agora de 3 monômios. Ah, professor, eu não vou conseguir fazer porque é difícil demais. Faz um pedaço de cada vez. Olha só, multiplica 6x por 2x. Lembra, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Ou seja, 6 vezes 2, 12, parte literal com parte literal, x vezes x, x ao quadrado. Terminei? Não, falta o 3x, eu não posso esquecer dele. Então, eu vou colocar aqui. E agora, nós vamos fazer a nossa outra multiplicação. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. 12 vezes 3, eu tenho 36. Parte literal, x ao quadrado vezes x, são potências de mesma base. Então, eu conservo o x e faço 2 mais 1, eu tenho 3. Então, pessoal, esse daqui é o volume desse paralelepípedo. Tranquilo até aí, pessoal? Então, vejam, na aula de hoje nós falamos sobre multiplicação de polinômios. A gente reviu uma propriedade importante que é a multiplicação de potência de mesma base e nós aplicamos essa propriedade em toda a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver ficado alguma dúvida, converse com o seu professor e continue fazendo as atividades. A gente se vê na próxima aula e nós vamos falar sobre divisão de polinômios. Até mais!